Fala moçada, fala querido webnauta, você assinante do canal Sinapse. Mais uma vez agradecer, tá certo, por você emprestar aí a sua audição para poder que a gente leve até a sua casa, leve até você um pouco de informação, um pouco dessa ciência que eu particularmente tanto amo, que é a nossa biologia, tá certo? Estamos na segunda temporada desse programa Entendendo a Notícia. Aproveito inclusive para pedir para que você, convida teus amigos para ser assinante do nosso canal, ativa a notificação. Lázaro, por que é importante eu ativar a notificação? Porque sempre que um vídeo novo for postado em nosso canal, você vai ser informado. E quando nós tivermos também os aulões para a prova da Unicristo, aulões para a prova da Unifor, aulões para o Enem, né, você vai ser notificado. E aí você pode acompanhar melhor. Aproveita e convida teu amigo, convida teu colega de sala, convida todos aqueles que podem estar conosco, fazendo esse canal crescer, fazendo esse canal levar informações até você. Beleza? Valeu demais! Nós estamos agora no episódio 3 da segunda temporada, um tema extremamente atual, preocupante e fundamental, tá certo, para as suas avaliações. O tema foi reportagem da Folha de São Paulo, de 11 de março de 2018. Quer coisa mais atual do que isso, amigo? Agora, em março de 2018, você tem aqui uma publicaçãozinha da Folha de São Paulo, assinada por Reinaldo José Lopes, e fala exatamente sobre o seguinte: corais de todo o mundo correm risco. Então, olha só, ele diz: o branqueamento ficaram 5 vezes mais comuns nas últimas décadas. Então, olha, fala de uma temática, de um desequilíbrio ecológico, de uma situação que está relacionada ao quê? Ao fenômeno de branqueamento dos corais. Vamos ler um pouquinho da reportagem para que você possa entender qual é a temática, qual é a ideia realmente do que vem a ser. Diz assim, a vida dos corais do mundo todo nunca esteve tão dura, mostra um estudo publicado recentemente na revista Science. Os chamados eventos de branqueamento, que levam à morte desses invertebrados marinhos, ficaram 5 vezes mais comuns nas últimas décadas. E tudo indica que o culpado é o suspeito de sempre, o famoso aquecimento global. Galera, vamos para cá. Algumas coisas a gente pode falar em relação ao chamado branqueamento dos corais, tá certo? Primeira coisa, o que é um coral? Os corais, eles são, na verdade, o quê? Estruturas formadas a partir de um grupo de animais invertebrados denominado de quinidários. Então, ele é formado a partir dos quinidários. Os quinidários são animais diblásticos, animais, portanto, que têm 2 folhetos embrionários durante o seu processo de desenvolvimento, o mais externo, ectoderma, e o mais interno, endoderma. O que nós não vamos encontrar nos quinidários é a mesoderma, que no caso é substituído pela mesogleia, uma estrutura de preenchimento, tá? São diblásticos, são indivíduos de simetria o quê? Radial, né? São indivíduos de simetria radial. Por quê? Porque a forma de vida mais comum de um quinidário é a forma de pólipo, que é a forma séssil, que é a que fica presa a substratos. Os corais representam um exemplo disso. Corais constituem uma colônia de quinidários que pertence ao grupo dos antozoários. Os antozoários, que têm como forma predominante de vida a forma de pólipo, nos antozoários você encontra as espécies que formam os chamados corais. Os corais, portanto, são colônias de quinidários na forma séssil, mas que acaba se tornando um ambiente excelente para a fixação de algas, né? E essas algas, quando se fixam, elas contribuem substancialmente para o processo fotossintético. As algas, né, que é um grupo que você sabe que o termo alga não tem valor taxonômico de classificação, por não respeitar a cladística evolutiva, mas as algas representam protistas que fazem fotossíntese. Então, aquelas cores, né, o aspecto multicolorido dos corais deve-se à presença de organismos denominados de protistas, algas que fazem fotossíntese. Então, quando a luz bate e reflete cores. Por isso aquela coisa muito bonita e tal. Sem falar que os corais são ambientes que criam inúmeras galerias, locais que ampliam os nichos ecológicos, contribuindo para a grande biodiversidade do ecossistema aquático.
Então tudo aquilo que afeta o coral se torna prejudicial para o ecossistema, porque impacta na biodiversidade, impacta consequentemente na taxa de fotossíntese e em vários outros mecanismos. De modo então que o que você tem que ficar bastante atento? Vamos lá. O que é esse tal branqueamento? O nome branqueamento nos leva a imaginar que é porque as algas elas estão morrendo. As algas elas não estão conseguindo manter-se na estrutura exatamente de quem? Dos quinidários. Certo? E o fator que ele diz do aquecimento global. Por que o aquecimento global? Estudos apontam que um dos mecanismos que tem contribuído para a morte das algas e, consequentemente, esse branqueamento, né, dos corais, que é a perda das algas, deve-se ao aumento da média da temperatura das águas. Então, as águas elas têm ficado o quê? Mais quentes, as temperaturas médias, né, maiores, e isso tem contribuído para esse fenômeno de branqueamento. O grande problema, gente, é que esse branqueamento ele repercute diretamente na redução da taxa de fotossíntese de seres vivos que são dos mais importantes, que são as algas. Você diz, mas Lázaro, as algas produzem mais matéria orgânica do que a planta? Seria até difícil a gente mensurar isso. A princípio, sim. Mas o que faz de uma alga muito importante para o ecossistema não é simplesmente a taxa fotossintética dela ser muito maior do que das plantas. É porque uma planta, para ela ter grande taxa de fotossíntese, normalmente ela tem que ter uma grande biomassa. E biomassa consome. Então, quando você pega aquilo que é produzido e desconta aquilo que é consumido, que aí vai dar a produtividade primária líquida, a liquidez é um pouco menor. Vantagem das algas, taxa fotossintética enorme, pequenas biomassas, grandes capacidades de reprodução, consequentemente uma liquidez do processo de fotossíntese maravilhosa. E essa liquidez é o que sustenta cadeias alimentares. Então, se nós observamos uma cadeia trófica em que o produtor, que é a base, que é o primeiro nível, é composto pelo fitoplâncton, ela consegue sustentar uma cadeia muito mais biodiversa, porque a liquidez do mecanismo se torna maior devido à grande produtividade e ao pequeno consumo. Isso explica por que esse fenômeno de branqueamento, possivelmente intensificado pelo aquecimento global, se torna preocupante para a biodiversidade do nosso planeta e vem se tornando um dos mais, vamos dizer assim, rápidos avanços, tá certo, que nós temos em termos de desequilíbrios ambientais, tá? E branqueamento de corais tem sido assunto de várias questões, seja do Exame Nacional do Ensino Médio, seja de provas como a Unicamp, certo? Que é a prova da FUVEST, também para a USP, todas elas cobrem essa história do branqueamento. Só fique cuidado com um detalhe. O efeito estufa, gente, ele sempre existiu. Aliás, o efeito estufa é preciso que ele exista. Por quê? Porque o que determina o efeito estufa? A presença de carbono na atmosfera, na forma de CO2 e CH4 principalmente, gás carbônico e metano. A presença de carbono na atmosfera é importante porque faz com que parte do calor que irradia, ele seja reirradiado. E essa reirradiação do calor contribui para a manutenção de temperaturas no nosso planeta que viabilizam a vida. Então entenda, o efeito estufa, ele é importante existir. O que tem acontecido nas últimas décadas é uma intensificação dele. E isso por quê? Porque está tendo um aumento da disponibilidade de carbono, não no planeta, mas na atmosfera. Tem tido mais carbono na atmosfera. E esse aumento da taxa de carbono na atmosfera tem criado ilhas de calor, tem gerado um aquecimento maior. E com isso, um dos fatores que tem gerado é exatamente o que? O branqueamento de corais, em decorrência da morte de muitas algas, que contribuiria ali para manter o equilíbrio daquele ambiente, certo? Mas eu já vi questão que fala sobre corais, falar, por exemplo, que o aumento do CO2 também é ocasionado ou causa do aquecimento global. Se eu tenho mais CO2 nas águas, o CO2 reage com a água. E no que ele reage com a água, ele gera produtos que também afetam no que? No esqueleto dos quinidários. Certo? Então, cuidado com isso, porque se ele falar da reação que o CO2 tem com a molécula da água no ambiente aquático, provocando a geração de produtos que altera, né, e gera uma acidez, isso interfere no esqueleto da estrutura do quinidário, certo? No entanto, se ele falar
do aumento da temperatura média das águas, a isso leva ao branqueamento. São dois fenômenos ecológicos de desequilíbrio, mas que têm, né, causas diferentes. Tranquilidade? Beleza? Então, olha, dá uma lidazinha nesse assunto, certo? Vai lá naquela parte dos livros didáticos, a tua apostila, certo? Ou de um livro qualquer de ciências biológicas, e você vai procurar um capítulo chamado Humanidade e Ambiente. Nesse capítulo chamado Humanidade e Ambiente, você vê vários possíveis desequilíbrios que podem ter como causa uma condição antrópica, o homem. E aí você consegue encontrar ali a justificativa para esses fenômenos. E um deles é o branqueamento de corais, tema fundamental para a tua prova. E vamos agora bora resolver a questão? Nós vamos resolver uma questãozinha e ver como é que esse assunto ele pode estar aplicado, tá certo, nas provas. Vamos lá. E aí, galerinha, pronto, trouxe uma questão especial aqui, porque vai esclarecer uma dúvida que às vezes a gente fica, tá certo? Sobre a temática que nós abordamos nesse programa Entendendo a Notícia, sobre o branqueamento de corais, que foi tema da reportagem aí do jornal Folha de São Paulo. Ó, a questão foi do Enem, tá certo? Caderno 2, amarelo, do Enem de 2014. Questão de número 62 do caderno amarelo, tá certo? Do Enem de 2014. Diz assim: parte do gás carbônico que está na atmosfera é absorvido pela água do mar. Então lembra que eu falei para você, ó, às vezes uma grande disponibilidade de CO2 na atmosfera, esse CO2 ele acaba também sendo absorvido pelo ecossistema aquático, pelo ambiente marinho. Aí ele colocou: o esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental. E aí, se você olhar a imagem, você vê que tem o quê? Tem uma reação mostrando que o CO2, o dióxido de carbono atmosférico, ele vem, reage com a água e produz exatamente o que? O ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele vai reagir com os íons, vai gerar íons bicarbonato. E esses íons bicarbonatos promovem o que? A deformação de conchas. Certo? A deformação de conchas. Por quê? Porque ele reage exatamente com um componente importante na estrutura desses indivíduos. Aí ele vai dizer: o excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Vamos lá, o resultado desse processo, aí você poderia dizer: vou marcar branqueamento. Lembra que eu falei para vocês que o branqueamento não está relacionado ao CO2 reagindo com a água? Porque o CO2, quando reage com a água, o que ele provoca? Ele gera íons bicarbonato, que vai reagir com o esqueleto dos animais. Aí provoca deformidade na estrutura do esqueleto do animal, certo? Já o branqueamento está diretamente relacionado com a morte das algas, e um fator que também pode ser o aquecimento global resulta de quê? Do aumento da temperatura média das águas. Então, quando as águas estão mais quentes, perfeito. Então, gente, o aquecimento global, né, que é fruto da intensificação de um efeito, que é o estufa, que é resultado de um aumento da disponibilidade de carbono na atmosfera, pode trazer duas consequências: o branqueamento, certo? E pode trazer também o quê? Uma deformidade e uma falha na estrutura do esqueleto dos animais. Mas os motivos que levam a isso é que podem ser diferentes. Um, o aumento médio da temperatura das águas. O outro, o CO2 reagindo com a água e produzindo substâncias que acabam gerando essas deformidades. Portanto, nessa questão, que foi do Enem, tá? Tinha a opção, ó, branqueamento, mas não é a resposta. A resposta no item é, ó, danos à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Então aí seria um dano na estrutura do esqueleto. Belezinha? Ficou esclarecido? Fica atento a isso, cuidado para você não vacilar, mas eu tenho certeza que você não vai errar, beleza? Resposta à questão 62, item E. Moçada, valeu demais por você estar junto conosco aqui no canal Sinapse, participando desse programa que é o Entendendo a Notícia. Eu agradeço sua participação e peço para que você agora, ó, deixa um likezinho aqui, tá certo? Compartilha com os teus amigos. Pega agora, não deixe para outro momento não, aproveita nesse instante. Vai lá, ó, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos aí de WhatsApp da tua escola e pede para a galera seguir. E não esquece de acionar a notificação do nosso canal para toda vida que um vídeo novo chegar aqui no canal, você ser informado. Beleza? Valeu, moçada, forte abraço e até o nosso próximo episódio do Entendendo a Notícia.